Fala, turma! Bom domingo, boa noite, né? Hoje, dia 10 de agosto, Dia dos Pais aí no Brasil. Então, feliz Dia dos Pais aí para você que está no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, a data é diferente, mas seja como for, feliz Dia dos Pais para vocês. Que Deus continue enchendo vocês de sabedoria e que vocês possam ser bons exemplos para os filhos de vocês, beleza? Espero que você esteja aí com o Ângelo curtindo. Já peço sempre para deixar seu like e compartilhar, é lógico, né? Mas vamos para o resumo dessa semana sem delongas, que eu tenho bastante anotação, né? Vou trazer logo um resumo desse final de semana, porque eu não coloquei lá na comunidade, né? O final de semana ele trouxe aí alguns desenvolvimentos, né, que foram importantes, né? E para mim, em duas frentes principais, tá? A gente tem aí o conflito da Rússia e Ucrânia, né? Ganhou um destaque aí dessa reunião aí com o Trump e Putin, né, que é marcado para sexta-feira, mas os movimentos mais significativos para as ações americanas vieram com o setor de AI, né, de IA, né, acostumado aqui é AI, no Brasil é IA, né, inteligência artificial, né, onde a gente viu problemas aí nos balanços de empresas, né, como grandes, né, como a C3.ai, né, AI, né, que aqui é o inverso, e uma recepção um pouco morna ali para o Chat GPT-5, não sei se vocês viram aí o lançamento, e levantaram aí realmente algumas questões questionamentos em relação ao ritmo de inovação dessa indústria, né, de AI, se os investimentos altos, fortes vão continuar realmente, ou se não está rápido demais, né, vamos dizer assim. A gente vai falar mais um pouco na frente. Então, começando pela geopolítica, Rússia e Ucrânia, né? A gente tem a proposta da Rússia, né? Putin e Trump vão se encontrar no Alasca na sexta-feira, no dia 15, né, dessa semana, para discutir aí uma proposta russa, né, que não mudou muita coisa do que eles pediram, né, mas deu uma melhorada, tá? A Rússia mantém o controle sobre toda a região oriental ali do Donbás, né, ali do leste da Rússia, né? A Crimeia permanece sob controle russo, que já foi tomada em outras épocas, né? E em troca a guerra seria encerrada, né, em proposta representando, assim, essa proposta, na verdade, eu marquei aqui que em proposta isso representa algo simbólico, né, abrandamento da parte do Kremlin, né, da Rússia, mas assim, ainda é muito difícil para a Ucrânia isso, tá? E a resposta da Ucrânia ela veio e foi direta, né? Zelensky rejeitou categoricamente, né, qualquer tipo de entrega de território no sábado. Aí a Ucrânia, junto com com a União Europeia, fizeram uma contraproposta, exigindo ali um cessar-fogo imediato, né? Trocas territoriais recíprocas, porque a gente sabe que a Ucrânia também invadiu um pouco a Rússia, garantia de segurança sólida para Kiev, né, e uma possível adesão à OTAN, que também a Rússia não aceita de forma alguma, né? Bom, a Casa Branca aí está considerando, diante disso, né, convidar Zelensky para essa reunião e ver se Putin sentaria com o Zelensky e tendo Trump como mediador dos dois, né? Aqui no Alasca, nos Estados Unidos. Vamos ver se de repente sai. É uma boa oportunidade, mas, para ser sincero, minha opinião, não sei se sai muita coisa daí, né? Mas vamos ver. Beleza, mercados, multimercados e economia, né? Federal Reserve, né? Continua sempre sendo o ponto principal das economias. A gente viu aí os governadores, né, que são os diretores do Banco Central aqui americano, do Fed, com uma postura mais dovish, né? Que é mais branda em relação, ou mais favorável, mais soft aos juros, ou uma condição mais favorável a corte de juros. A gente tem visto isso entre as autoridades do Fed, né? E a gente tem aí esse cenário mudou desde aquela renovação dos números que saíram errados e passaram 3 meses, trazendo a taxa de empregos novos para 35 mil nos últimos 3 meses, isso é muito baixo, fora o aumento também no seguro-desemprego e os seguros dentro do número do PMI que a gente falou ao vivo aí na sala. Então, por causa disso, né, a gente vê aí um afrouxamento nas falas dos diretores do Fed, né, das autoridades do Fed. Então, teve aí a Bowman, né, que agora defende cortes imediatos a partir de setembro, é mais uma que está defendendo, então seria 75 pontos base em cortes esse ano, né,
25, 25 e 25, são 3 reuniões até o final do ano, começando agora o corte em setembro. Vamos ver como é que vai se desdobrar. Ponto importante para isso vai ser a questão terça-feira aí, os dados de inflação. Mas vamos lá, continuando aqui com a visão de mercados e economia, a China continua preocupante, tá? O caso da China permaneceu contida aí no mês de julho. O PPI de lá, né, o PPI, né, veio negativo, menos 3,6%. Já era esperado negativo, mas era menos 3,3% e veio pior. Tá? Veio também aí o CPI, né, que é o dado de inflação de lá também, né, e a queda veio 0%, né, queda de 0,1%, que era em junho, né. Então, assim, realmente ela está com a economia um pouco complicada e está também preocupada com a questão das restrições americanas à compra de chips HBM, né? Bom, tem esse impasse aí nessa questão da negociação do acordo de Estados Unidos e China, e um deles é realmente aí a China exigindo que o Washington permita a compra desses componentes, né? Como uma condição já até para sentar na mesa e conversar para um acordo mais amplo, entendeu? Então, estão negociando, pelo menos estão conversando já faz tempo. Isso é bom, de certa forma, para a economia, melhor do que a guerra comercial de tarifas, né? Bom, enquanto a inteligência artificial, já pegando esse gancho, né? Teve sinais de desaceleração. A gente viu aí, continua a temporada de entrega de balanços, né? De earnings aqui nos Estados Unidos. Essa semana a gente teve aí AI, né, inteligência artificial. Então a C3 aí, né, veio com um aviso bem significativo no seu balanço, né? Ela emitiu um pré-anúncio bem pessimista, né, após o fechamento de sexta, mas a gente viu ali no balanço uma receita que era prevista de 104 milhões, veio ali, era estimativa, né, veio mais ou menos 70 milhões ali, 70,3 milhões. Um lucro operacional que era previsto, né, de um prejuízo de 27 milhões, veio um prejuízo de 57,8 milhões. Então, a gente vê aí uma reestruturação completa das organizações, né, da empresa, né, dessa parte de venda e de serviço também. E o OpenAI saiu com o chat GPT-5, né, a OpenAI. Mas a recepção foi morna, foi mista, né? Porque o novo modelo do ChatGPT, né, encontrou críticas, né, teve pedido para retornar para o predecessor, né, para o 4.0, né, e aí, quais são as principais preocupações que isso traz para esse setor, né? Ritmo de inovação na indústria pode estar desacelerando, não é que AI não é uma base para mudar a economia, ser um novo... sim, é um novo marco, né? Como a internet assim o foi. A questão é qual é a medida de aceleração que a gente tem que ter de investimentos, de desenvolvimento e tudo mais nessas novas tecnologias. Então, o ritmo de inovação da indústria, ela pode estar desacelerando. Não quer dizer que ela não vá continuar crescendo, mas a que ritmo? Essa é a pergunta que a gente quer desenvolver isso, né? As empresas querem desenvolver e logo elas vão colocar dinheiro e ter dinheiro de volta, porque é a questão da economia, tá? Porque esses preços, tá tão rápido o desenvolvimento, é tanta ferramenta e os preços, né, estão tão agressivos que pode desencadear aí guerra de preço por cliente. Então, assim, tá complicado, né, o setor. É muita AI, é muita informação para todo mundo tomar de conta e ferramentas e tudo, e aí as pessoas estão assinando coisas, enfim, tá? Essa questão pode abrir uma guerra de preço, de concorrência, e está muito forte esse desenvolvimento, e aí isso pode ser ruim economicamente. Entenda, não muda o que o AI representa para a indústria, para a população no mundo em geral, como desenvolvimento e tudo mais. Não é esse aqui o ponto, mas é em que ritmo se dá isso. Até agora a única empresa, né, que continua aí atrativa, né, nesse setor é a Nvidia, né? Não vou dizer atrativa, mas um pouco atrativa, né? Então tem esse cuidado aí, né? E falando da Nvidia, né, teve desenvolvimentos com o caso lá da China, né? Recebeu formalmente a licença de exportação para vender aquele tipo de chip H20, né, na China, mas a mídia estatal chinesa já criticou o chip, dizendo que era inseguro, tecnologicamente atrasado, então vale a pena ficar de olho. Beleza, turma? Para a agenda dessa semana aí, do calendário econômico, a gente tem
a terça-feira, o dado, acho que principal dessa semana, que é o CPI, né? A inflação americana, né? Dado de inflação, então é bom ter cuidado de PIB, né? E de tanto PIB como são dados inflacionários, né? A gente tem que ver como é que está sempre acompanhando o crescimento da economia e a inflação. Então vale a pena estar de olho nisso aí, beleza? Seja o PIB, que é importante, seja o CPI, seja a inflação também é importante, porque a gente está observando, eu já venho avisando isso, um possível cenário de estagflação. Uma economia que para de crescer, os empregos caem, né? Quando os empregos caem, a sequência disso é diminuir o consumo, confiança do consumidor, aí desacelera PIB, a gente começa a ver esses números, e aí a gente tem que acompanhar isso pertinho, tá? Beleza? Bom, a expectativa é de aceleração para 3% no core, né? Que é o número ali principal no meio, né? E no geral 2,8. Vamos ver como é que vai vir aí. Quinta-feira a gente tem o PPI americano de julho, também é muito importante. A expectativa é de 2,5 anual, tá? Bom, dados chineses de vendas, né? Esse aqui eu tinha até pulado. No varejo e produção industrial de julho. Dada a condição da economia da China no momento, está desacelerada, está aquela crise de confiança do consumidor chinês, é importante dar uma olhada também nesses dados, principalmente quem opera Bitcoin. Tá? Na sexta-feira a gente tem, além da reunião do Trump, mas não está no calendário econômico, a gente tem vendas no varejo americano de julho, que aí eu falei para vocês. É importante entender se o americano continua consumindo, né, mesmo com um emprego em desaceleração, né? Então a expectativa é de um aumento aí de 0,5%, vamos ver como é que vai ficar, né? E o índice de sentimento Michigan de agosto, isso é importante. Por que o de Michigan é importante? Porque esse tipo de pesquisa não é que é feito só em Michigan, tá? Mas é um feito por Michigan, né? Mas é feito por ligação e tem um sentimento muito atual do mercado. Eles ligam para os consumidores até, acho que 2 dias antes ou um dia antes, e saiu o número. Eles estão ligando e coletando, ligando para as pessoas e coletando esses números. Então é bem na veia mesmo e é bem presente esse indicador, tá? Beleza? Aí a gente tem aí os resultados, continua essa semana, de várias empresas. Eu soltei lá na comunidade, se você quiser dar uma olhada, passa lá que tem toda a lista para vocês. Beleza? Bom, outros desenvolvimentos aí que a gente tem. Política doméstica a gente tem aqui dos Estados Unidos, né? Casa Branca continua pressão sobre universidades americanas. O DOJ, né, abriu investigações sobre críticos de Trump e Trump autorizou operações militares contra cartéis no exterior, fora dos Estados Unidos, né? Bom, eu acredito que isso é principal. Acho que é uma notícia corporativa que vale a pena a gente estar aos poucos colocando as empresas americanas aqui dentro. Mas a Meta, que é a mais famosa, né, está entre as 7 magníficas, adquiriu ali a startup de áudio de inteligência artificial chamada Waveforms, né, aumentando aí a gama e também seus investimentos no setor de AI. Beleza? A gente tem que ver se a gente vai ver uma corrida também nessas big techs, né, fechando aí o mercado de AI, comprando empresas menores, fintechs de AI, né, coisas novas que estão usando o AI para poder fazer, de repente, se vai haver aí uma monopolização disso também. Isso vale a pena, conversa para outro dia, mas vale a pena ficar de olho nisso, beleza? Bom, setor financeiro, plano da Casa Branca para IPO de uma empresa estatal aqui, né, a Fannie Mae e a Frederick Mac, ainda tem esse ano, né, podendo levantar aí 30 bilhões para os caixas, né? Mas fica de olho, tá, gente? Porque, assim, quando tá saindo muita IPO, e principalmente até de empresa estatal, de governo, enfim, fica um negócio mais complicado, né? Mas pode gerar aí um caixa de 500 bilhões de dólares aí combinados com a valorização da empresa, mais o valor da venda para poder colocar no mercado. Então vamos ver o que é que vai dar. Tá juntando dinheiro para o governo, a gente sabe que precisa, a dívida daqui é complicada, mas para frente, né? Bom, eu acredito que a semana será crucial para a gente entender o que, né? O que é que vale. Direção da inflação, que eu já falei, o CPI, eu acho que é importantíssimo, a gente já vem falando isso desde a semana passada, né? O progresso aí nas negociações, né, entre Estados Unidos e China, Trump e Putin com a Ucrânia também se torna muito importante, né? E olhar aí a continuação da temporada de resultados, mas com foco mais ali em tecnologia, porque é o que puxa
os principais índices, né? Então, eu acredito que o investidor deve ficar atento aí a qualquer sinal de desaceleração no setor de inteligência artificial, porque desacelerando os investimentos, isso consequentemente afeta a eficiência das empresas e aquilo que era projetado para o futuro por causa do AI pode ser reconsiderado e isso pode alterar valores ou preços de ações presentes, tá? E essas seriam as implicações, né, principalmente para o setor tecnológico nos seus balanços, tá? Agora, para o trader, né, o que é que eu marquei para o trader aqui? Para mim, tem uma semana com cara de volatilidade alta. Acredito ali em movimentos mais rápidos, né? Tanto ali na questão do índice americano, né, seja ele ali USA Tech, deve passar por isso bastante, seja o próprio S&P 500, quanto em commodities e cripto também deve sofrer um pouco essa semana. Por quê? Terça-feira tem CPI, número 1, né? Se vier acima do esperado, os juros veio acima do esperado, os juros do mercado, né, futuros sobem, pressiona Nasdaq, né, e S&P 500, SPX, né, e consequentemente criptos, no meu ponto de vista, no curto prazo. Cada vez mais, cripto vai se descolar desse movimento, acredito eu. Se vier abaixo, né, alimenta aquela narrativa de corte que já está, né, bem alto, o mercado precifica quase 100% de chance de corte aí em setembro, então favorece tech e ativos, né, que hoje ainda são considerados como de risco, como o Bitcoin, que de novo, para mim, isso vai se descolar, e também commodities. Então, fica de olho nisso aí, né, se vier acima ou se vier abaixo, tá? E para o day trade ali, né, prepare-se ali para um pico de volatilidade sempre ali na abertura das bolsas, né? Fica sempre a dica, né, para estar olhando. Então, a gente tem número 2 aí, um segundo ponto para o trader, né? A questão do Trump, né? Trump, eu li aqui, tá aqui do lado, é o Trump, né? Trump e Putin, né? A gente tem que estar de olho aí na sexta-feira, tá, turma? Pode sair muita notícia daqui para lá, se chamarem o Zelensky, de repente o Putin voltar para trás porque chamaram o Zelensky, esse tipo de coisa pode trazer um pouco de volatilidade, né? Então, qualquer sinal de meu Deus, trégua, porque às vezes a gente vai falar Trump, as palavras em inglês é mais assim, vai falar trégua, quer falar trégua, né? Então, qualquer sinal de trégua pode derrubar, aí, no meu ponto de vista, ouro, petróleo, né? Porque são questões que a gente sabe que tanto a Rússia, né, como um grande produtor de petróleo, como o ouro também, a questão do risco, isso pode trazer ali, qualquer sinalzinho ali, derrubar o ouro e o petróleo, tá? Porque sinal de que a Rússia pode voltar a vender petróleo abertamente e diminui também os riscos econômicos, né? Então o ouro ele tende a cair, tá? E fortalecer também moedas emergentes, né? Por quê? Porque aí o dinheiro ele sai mais dos Estados Unidos, ele tende a procurar mais ativo de risco. Então fica de olho nisso, por isso se torna importante. Se a reunião terminar sem acordo ou com aumento de tensão, commodities defensivas podem disparar, como o ouro. Eu sempre digo, ó, o ouro a gente olha, mas olha prata, olha cobre, dá boas oportunidades sempre, porque o ouro vai primeiro, todo mundo corre para o ouro, aí se toca que a prata ficou para trás, se torna uma boa oportunidade, tá? Mas eu acredito que o mercado espere que não termine nada. O problema maior é se der conflito, né? Se terminar, aumentar a tensão, aí pode ser um negócio mais complicado, beleza? E, bom, eu acredito que operações curtas ali em petróleo, ouro, índice americano pode ganhar força de acordo com rumores ali, fazer uns scalps ali, né? Não estou falando de pegar ali o movimento, né? Deu aquela agulhada, você muitas vezes ali no contramovimento você pega, faz um scalp ali e consegue fazer operações, né? Operações curtas, né? Então pode começar aí de acordo com, isso vai ser tudo de acordo com as fofocas, os rumores, a circulação dali dos encontros, do encontro, né?
começar a sair aí, que deve ter essa semana. Bom, ponto 3, tem que ter cuidado com essa questão aí do AI. Levantou bastante atenção aí nesse último, né, final da semana aí. Então, se a gente vê aí nessa parte de tech que sai essa semana, principalmente AI, a gente vê aí reação negativa nos balanços desse setor, aí pode puxar a Nasdaq para baixo e mesmo com dados positivos, mas assim, mas o dado veio bom porque caiu, porque a expectativa era que para esse setor continuasse altos investimentos e já começasse a ter muito lucro. Então tem que ter cuidado, porque se continuar do jeito que está, do jeito que veio o final da semana, pode ficar complicado. Né? E aí, mas porque é importante, porque puxando o Nasdaq, tecnologia, pode mexer com Bitcoin e assim vai. Então depende muito do ativo que você quer investir, tá? E também, quando cai Big Techs, principalmente, aí realmente cai S&P. Então pode chover que o AI, né, pode dar uma desacelerada, e a gente sabe que a Oracle, o Google, né, enfim, Nvidia tem AI, a Meta tem AI, todas as empresas ali, a própria Tesla, tudo tem a Microsoft, né, tem o Pilot, então todos têm sua, Google tem a Gemini, tem sua AI em desenvolvimento e investimentos, e não só como chat, né, mas como ferramenta para outras coisas também. Então, fica de olho, porque esse tipo de movimento pode afetar a Nasdaq e pode afetar as Big Techs nesse sentido. Afetando as Big Techs, pode afetar o S&P 500, tá? Então, depende muito dos resultados dos balanços dessas empresas e dos guidance, né? Que é o que elas vão falar, o que esperam para os próximos trimestres, tá? Então, assim, se quebrar ali, NASA tem suporte, tudo a gente tem suporte, aí é com o Anjo, eu vou deixar com ele. Se quebrar, né, pode gerar ali algumas oportunidades rápidas, né? Bom, volatilidade em cripto, né? Vou falar de cripto, né? O CPI e o discurso do Fed, né? Vocês sabem, já disse, influenciou ali diretamente Bitcoin e Ethereum, né? Então, a narrativa de corte aí de setembro pode impulsionar o BTC, né? O Bitica, como a gente chama. Para quê, né? Como assim? Como é que ele vai trazer ali alguma coisa? Pode impressionar. Para buscar novos topos de curto prazo ali. Se cada vez mais for mostrando um corte de juros, a gente já sabe que o mercado está quase rodando as máximas ali, né? Bate 122 mil, 120, cai para 115, 14, 16, 13, enfim, fica rodando ali. Ele pode tentar testar os topos novamente, quem sabe até furar, dependendo das notícias essa semana, tá? Então fica de olho aí nos rompimentos, né? A gente não marcou, acho que o Anjo não marcou o CPI, eu também não marquei pré-CPI, mas é bom, é interessante nesse momento, tá, até Anjo? Notar ali máxima e mínima de CPI, tá? Porque se está se tornando dados importantes, como a gente marca o payroll, né? Está se tornando dados importantes, dado o contexto geral da economia, tá? A liquidez, né? A gente já sabe, esvazia o book antes dos dados, né? Então não fica exposto na notícia, espera, né? E fica olhando o que é que está acontecendo. Bom, um resumo tático aí, acho que para trader, né? Segunda-feira, mais calma, chata, uns ajustes aí de posições, daquilo que não aconteceu nada no final de semana, assim, para quem opera tá trazendo grandes movimentações na segunda. Terça-feira tem um CPI, aí é um dia de risco elevado e também de oportunidade, né? Lógico. Acredito em movimentos aí mais fortes, né? Na quinta tem um PPI e dados da China, que para o Bitcoin se torna muito importante, mas o PPI para a economia americana é muito importante, né? E atenção na madrugada, né? E a abertura da NYSE, né? Esse ano aí. Por que madrugada? Por causa da China, como eu já falei. E a abertura de mercado sempre é abertura de mercado. Mas esse ano essa semana pode ser um pouco diferente, tá? Bom, Trump e Putin na sexta-feira, possível movimento explosivo, né? Ali no fechamento da semana, dependendo do que sair, né? Não estou dizendo para cima ou para baixo, depende muito do que for dado. E possíveis confusões aí no meio da semana através das fofocas, dos jornais e coisas que vão sair. Então fica de olho, a semana pode ser um pouco movimentada, acho que a segunda vai começar bem lenta, mas vai ganhando tração durante a semana, você quer trade, beleza, turma? 25 minutos,
Espero que vocês tenham recebido todas as informações, trouxe aí todo o lado de investimentos para a semana, como também trouxe você do trade que é afetado. Entra também na nossa comunidade, lá tem mais ou menos isso aqui que eu falei, lógico, é um texto, é mais simples, é melhor de se criar, de se bular, então talvez esteja mais pontual, se você quiser ler, dá uma lida lá, mas eu passei aqui os principais pontos que eu coloquei lá, beleza? E também eu tanto separo lá a parte do trade, até mais conteúdo lá do que aqui, e também para quem é investidor. Entra na nossa comunidade, curte, deixa seu like, e agora o Ângelo vai olhar o preço com vocês e ver as possibilidades que podem ver e aparecer essa semana para que a gente esteja operando em cima, beleza? Vejo você em breve, amanhã eu estou na live, qualquer coisa, só chamar na comunidade. Abraços!